Noite de quarta-feira, 26 de novembro do ano de 2025, quando são 19h55, marcando a nossa chegada. Bem-vindos sejam todos às apresentações do programa Comunicações da Palavra, do meu, do seu, do nosso programa de segunda a sexta-feira, 19h55, marcando sempre a nossa chegada. E o nosso lema, vem conosco e te faremos bem. Vem para a palavra você também. Bem-vindos, todos sejam bem-vindos nesta oportunidade, neste momento, marcando a nossa chegada. Eu estou aguardando o seu contato, a sua conexão conosco nesta noite, quarta-feira, Arquivo Missionário. Vem as frases do missionário, vem o missionário culto. Quem será o missionário culto desta noite que eu vou mencionar para você? Talvez o nome dele não seja tão mencionado, tão falado, mas tem um feito ocorrido na vida dele que muitos pregadores já, em se referindo a missões, provavelmente o seu pastor já mencionou de púlpito a respeito de um episódio ocorrido com o nosso missionário dessa noite, um missionário culto. Opa, deixa eu pegar livro, tá caindo livro aqui. Espera aí um pouquinho. Eu coloquei livros aqui e aconteceu, e caiu um livro tão precioso, parece um livreto, né? Esse aqui é precioso. Ah, tá velhinho, mas eu tenho um grande apreço. Ele tinha o mundo no coração. J. Reis Pereira escrevendo a respeito do missionário Guilherme William Carey. Ele tinha o mundo no coração. Esse aqui, então, é preciosíssimo. Se você ainda não leu, leia. Senhores da Terra, do Don Richardson. Este livro aqui, eu, aos 15 anos, ganhei. Não é esse aqui, era um outro, né? Já gasto pelo tempo, depois eu comprei esse aqui. Do Don Richardson tem esse, o Senhores da Terra, e o Totem da Paz. Os Senhores da Terra, eu recomendo. Recomendo também George Miller, O Guardião dos Órfãos de Bristol. Também um excelente livro para ganhar seu interesse, a sua compreensão. 19h58. Tô aguardando. Já tem Ribeirão Preto. Cadê o pessoal? Cadê você, Felipe? O Felipe está com a responsabilidade de colocar nos comentários as frases do nosso missionário. Às 20 horas eu vou, então, por ordem, para a leitura do nosso texto áureo do Arquivo Missionário. Qual é o texto do Arquivo Missionário? Que a gente vai passar por todas as apresentações do Arquivo Missionário. É este texto de Romanos capítulo 10, dos versículos 9 até o versículo 17. Tem a Sebastiana conosco, a minha irmã. Tá, ela e a Fátima assistem no mesmo aparelho, joga depois, sei lá, na hora para transmissão na TV, não sei. Mas estou aguardando também o nosso Felipe. Nosso Felipe com a frase ali, atormenta ele mesmo, hein? Ei, Felipe de Jesus. Já estou com a intenção, viu, Felipe? Não está acompanhando, mas ele já vai acompanhar. Estou com a intenção de uma das mensagens de Natal, dar-lhe a missão de pregar para nós agora em dezembro. Tá? Tá dando os passos necessários, todo começo é assim, tá? E vai aprimorando, reunindo um aprendizado ao longo da caminhada, tá? 19h59, falta só um minuto para a gente ir para o texto e depois conhecer as 3 frases do nosso missionário culto. E eu quero, Deus me dando a condição,
de falar de um missionário americano que investiu sua vida em favor de missões por 40 anos no Brasil e deixou um impacto, uma influência impressionante com muitos que o conheceram e conviveram com ele. É um legado maravilhoso, um missionário americano, pregador. Hoje tem uma série de homens pregando a palavra, que sempre quando estão pregando, trazem o impacto desse missionário americano, um extraordinário pregador da palavra de Deus. Aquele homem tinha um pulmão incrível, uma força pulmonar maravilhosa em todos os anos que ele se entregou a pregar a palavra de Deus. No microfone ou fora do microfone dava para escutá-lo perfeitamente. Eu quero falar no arquivo missionário desse missionário, estou me preparando, tá? Eu tenho uma ressalva importante, porque eu tive o privilégio de entrevistar esse missionário. O problema é que a entrevista tá na fita cassete. Faz tempo isso, tá? E tem outros, a gente vai falar de pastores aqui, eu tenho alguns no meu hall de entrevistas, né? Quando eu era jovenzinho ali, na casa dos 18 anos, eu não podia deparar-me com um missionário, com um pastor. Lá estava eu com o meu gravador para uma entrevista. Eu fazia isso, tá? Então eu fiz uma entrevista com esse missionário americano, que logo em breve, assim que tiver tudo ok, eu vou apresentá-lo aqui no arquivo missionário. 20h02, perdi 2 aqui, hein? Foi uma distraçãozinha sequer, olha lá, já foi 2 minutos. Romanos capítulo 10, dos versículos 9 a 10. No rádio, nas apresentações do então programa Evangelho em Seu Lar, eu tinha essa introdução do arquivo missionário gravei essa aqui. Mas aqui nós não temos esse recurso, então tem que ser no viva voz, ou a voz ao vivo, né? Na hora, no agora. Ok, vamos lá, Romanos capítulo 10, de 9 a 17. Acompanha, preste atenção, porque só de ouvir você vai familiarizar-se, vai aprender, vai memorizar, só de ouvir, tá? Romanos capítulo 10, versículo 9. A saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crer não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. E vem então as indagações do apóstolo Paulo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos pés dos que anunciam o evangelho de paz, dos que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação?
De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Lido o texto, daqui a algum tempo, Deus nos abençoando, nós iremos ouvir a música O Homem que Deus Usa. E depois da matéria apresentada, nós iremos ouvir Anseio de Ser. Ambas as músicas interpretadas pelo cantor Carlos Augusto, que por sinal, uma voz, belíssima voz, voz abençoada por Deus. Até onde eu tinha conhecimento, eu tenho conhecimento atual, não tenho, mas ele morava ou ainda mora, bem provável que more em Jaboatão dos Guararapes, lá no Recife. Muito bem, 20h06. Vamos para as frases missionárias. Aí, Felipe, deu um joia, gostei do joia do Felipe. Ele não escreveu nada, tem que escrever assim, Felipe, graça e paz, eis-me aqui, tá? Tem que pôr um eis-me aqui, ele mandou um joinha ali, uma curtida. Eu acho que, subiu um azulzinho, de vez em quando alguém manda o coração. Isso é legal, isso é importante. Olha lá, de novo. Vamos lá, então, para as frases do nosso missionário. Declaro agora. Deixa eu pegar aqui no meu... Aí, está aqui no meu celular. Declaro agora que estou morrendo. Declaro agora que estou morrendo, pegando, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que recebesse em troca o mundo inteiro. Ou seja, ele não trocaria a vida que ele teve de missionário, ainda que recebesse em troca o mundo inteiro. Ele não trocaria. Declaro agora que estou morrendo, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que recebesse em troca o mundo inteiro. Ele entendeu que a maneira como ele investiu a vida dele foi a melhor e mais conveniente, adequada e justa decisão. Segunda frase do nosso missionário oculto. Quem será esse missionário? A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim. A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim. E a terceira frase do nosso missionário, essa aqui, eu já tinha ela na minha lista, já tinha essa frase na minha lista, mas eu vi essa frase no jornal. Depois de eu tê-la na minha lista, eu encontrei-a no jornal de apoio. Essa frase aqui do nosso missionário. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Quem será que é o nosso missionário oculto? Quem será o nosso missionário oculto? O nosso missionário de hoje é alguém do meio presbiteriano, é o nosso missionário presbiteriano escocês, da Escócia. Ele nasceu em 1806 e morreu em 1878. Ele foi um pioneiro da educação cristã na Índia e um dos principais líderes do movimento missionário mundial de sua época. Nasceu em Moline, no interior da Escócia, em 25 de abril do ano de 1806, em uma família piedosa. Foi um aluno brilhante da
Universidade de St. Andrews, ordenado em 1829, ofereceu-se imediatamente como voluntário para o serviço missionário na Índia. Primeiro missionário estrangeiro da Igreja da Escócia. O nosso missionário permaneceu na Índia até 1863, embora seu período de serviço tenha sido interrompido 2 vezes por longos períodos de licença. 1834, 1839 e o período de 1850 e 1855, devido ao excesso de trabalho e problemas de saúde. Durante suas estadas na Escócia, organizou a base e procurou estabelecer uma base sólida para o trabalho no exterior. Nosso missionário estava firmemente convencido de que a educação era a chave para o trabalho missionário responsável e para a construção da nação. Sem minimizar a importância vital de uma rede de escolas primárias vernáculas, ele concentrou sua atenção no ensino superior em inglês. Veja bem, isso na Índia. Quando chegou a hora de apresentar o evangelho ao povo indiano, o nosso missionário optou por trabalhar com a casta superior dos brahmanes. Haja visto que a Índia tinha essa divisão em castas naquela época. Depois eu vou comentar com você num outro momento sobre essa divisão, mas ele foi para a casta mais elevada, dos brahmanes. Pois por quê? Pois ele planejava com isso, planejava a criação de uma elite cristã indiana bem versada em filosofia oriental, ciência ocidental e fé cristã. Esperava-se que, eventualmente, um pequeno grupo e da alta qualidade se tornasse a fonte de evangelização do subcontinente indiano. O nosso missionário chamou isso de teoria do filtro descendente. Também se pretendia que fosse uma das forças criativas para a modernização da vida comunitária indiana. O interessante é que ele contou com o apoio do mais conhecido reformador indiano dos primórdios, Rajah Ram Mohan Roy, e foi influente nas reformas educacionais do governo colonial britânico, isso de 1833 e 1854. Essa figura, esse homem, Rajah Ram Mohan Roy. O nome, né? Cada nome que aparece para a gente não é nada fácil, né? O nosso missionário, ele esperava que esse novo estilo de educação pudesse minar a sociedade hindu. Para ele, a religião não cristã era, antes de tudo, uma questão de ignorância. Veja bem, para ele, para o missionário nosso. Seu método não produziu um grande número de convertidos, mas os 33 que se converteram durante seu trabalho na Índia tornaram-se fundadores de famílias cristãs de destaque. Também, como resultado de seu trabalho, várias faculdades protestantes foram fundadas na Índia. Agora veja bem, após retornar à Escócia, o nosso missionário continuou a elaborar uma grande estratégia para o reino de Deus.
Ele defendeu a criação de cátedras de missões em escolas teológicas e, em 1867, tornou-se o primeiro professor de missões em uma instituição protestante, o New College de Edimburgo. Também planejou um instituto de formação para missionários e um periódico científico para tratar de todos os aspectos da tarefa cristã no mundo. Antes que eu mencione o falecimento dele, vamos então conferir um episódio que é muito falado, comentado nos púlpitos, quando ele regressou já debilitado na sua saúde física, quando ele regressa ao seu país de origem, a Escócia. E exatamente ele regressou à Escócia, à sua pátria, para morrer depois de uma árdua luta. Em uma reunião em sua igreja, pregava e apelava aos seus patrícios que se apresentassem para o prosseguimento da obra. Ele queria alguém indo para a Índia. Fez o apelo. Ninguém atendia ao seu apelo. Insistia. Nada. Empolgado, desmaiou, foi levado para fora. O médico que o atendeu examinava o seu coração, quando, repentinamente, o nosso missionário abriu os olhos dizendo: eu preciso voltar ao púlpito. Preciso continuar o apelo. Fique calmo, aconselhou o médico. O seu coração está muito fraco. Mas o velho missionário não se conformou. Voltou ao púlpito e continuou o apelo, dizendo o seguinte: quando a rainha Vitória convidou voluntários, centenas de jovens se apresentaram. Mas quando o rei Jesus chama, ninguém quer atender. Será que a Escócia não tem mais filhos para atender o apelo da Índia? Frisou ele. Esperou um pouco, em silêncio, e não houve resposta. Depois ele disse: muito bem, se a Escócia não tem mais jovens para enviar para a Índia, eu mesmo irei novamente para que o povo dali saiba que pelo menos um escocês ainda se preocupa com eles. Quando o veterano soldado de Cristo deixou o púlpito, o silêncio foi quebrado por uma multidão de jovens que se apresentaram. Eu vou! Eu vou! Eu vou! Depois do falecimento de Duffy, o nosso missionário, o arquivo missionário é de Alexander Duffy, ou mais aportuguesado possível para nós, Alexandre. Eu gosto de chamá-lo de Alexandre, Alexander Duffy. Depois da morte do nosso missionário, Alexander Duffy, muitos daqueles jovens foram para a Índia, dedicando suas vidas à obra missionária. Ele morreu em 12 de fevereiro de 1878. E sabe quem que tremendamente teve uma influência magnífica na vida de Alexander Duffy? O missionário Guilherme William Carey. Ele visitou Guilherme William Carey já bem idoso e próximo da morte, e quando ia saindo do quarto da visita com Guilherme William Carey, pareceu ouvir débil voz chamando-o, e ele então aproximou-se, e o Guilherme William Carey disse para o nosso missionário Alexander Duffy: o senhor ouviu falar do Dr. Carey. Quando eu morrer, não fale, Dr. Carey. Por favor, fale.
do Salvador do Dr. Carey. Diz o relato do J. Reis Pereira que o Alexander Duff saiu desse encontro, desse momento impressionadíssimo para o resto da vida. Talvez esse episódio que eu mencionei para você, do apelo, desafio para jovens investirem suas vidas em favor da Índia, você já tenha ouvido do seu pastor, do líder da sua igreja de púlpito. E agora você conhece, então, de quem é essa situação, Alexander Duff. Declaro agora que estou morrendo, que não teria gasto minha vida de outro modo, ainda que recebesse em troca o mundo inteiro. A questão não é bem quanto do meu dinheiro darei a Deus, mas quanto do dinheiro de Deus reservarei para mim. A igreja que deixa de ser evangelística, em breve deixa de ser evangélica. Arquivo Missionário, vamos chegando agora a 20 horas e 21 minutos. Só falta agora para a gente, cumprindo a missão, o momento da oração. Ore por nós também, viu? Temos vencido os desafios, temos alcançado êxito, principalmente nessa noite. O sinal já recuperei bem o sinal. Ontem tivemos problema, mas nem por isso desistimos. Avançamos no horário, mas tudo bem, foi feito. E hoje, graças a Deus, tudo ok com o sinal. Eu vou orar, eu tenho uma boa notícia, eu tive agora à tarde na casa do Luiz Antônio Eutaque de Andrade. Eu estou orando por ele, pela restauração dele, e assim que ele estiver bem, ele vem para a nossa reunião, para o nosso culto. Eu já o evangelizei, temos orado pela família, para o conhecimento e a oportunidade com a família, esposa e filhas, a respeito do Evangelho de Cristo que queremos testificar. Porque no dia em que eu falei com o Luiz, só estava ele em casa naquele momento. Ele tomou a decisão. Está muito debilitado, fraco, bastante agressiva foi esse período de tratamento dele, que começou com as pedras da vesícula e houve complicações com o pâncreas, algo que não estava no curso da situação, mas ocorreu, e ele esteve já fazendo quase que turnê, né? UTI, quarto UTI, mas Deus o tem mantido vivo até agora. Eu estou orando por ele e quero levantar você também para orar pelo Luiz Antônio, que de Barretos, da nossa cidade, nosso bairro, ele mora no mesmo bairro que eu moro, tá? Levante ele em oração, tá? Vamos orar nesse momento. Tem a Dona Maria Cordeiro também, a mãe de um conhecido, eu não a conheço pessoalmente, mas ela tem câncer de uma forma severa, agressiva. Vamos estar levantando-a em oração. Você também pode orar por ela, Dona Maria Cordeiro. Amanhã, vamos estar orando também. Amanhã é o dia de ação de graças. Eu reservei falar sobre isso nessa quinta-feira, aqui nas apresentações de comunicações da palavra. No sábado, nossa igreja vai reunir-se para então estarmos perante o Senhor expressando a nossa gratidão, comemorando, celebrando a ação de graças perante o Senhor. Tá? Esteja orando também por nós. Com certeza a nossa live vai ser transmitida. O evangelista Almir vai pregar, cantar conosco. Ele toca muito bem, canta muito bem. E vai ser um tempo às 20 horas do sábado. Provavelmente 20 e 30 ele vai estar, ou menos do que isso, já pregando, e nós vamos transmitir a pregação dele. Vamos orar nesse momento.
Já vamos chegando para 20:25, essa hora corre ligeiramente. Graças te dou, Senhor Deus, pela misericórdia e graça do Senhor sobre nossas vidas. Ó Deus Altíssimo, me alegrei hoje passando, indo até o lar do Luiz, quando o portão foi aberto por ele mesmo. Mas está muito enfraquecido, debilitado. Eu nem pude entrar, senti que ele deveria descansar, está muito abatido, mas estamos orando por ele. Deus, eu sei que o Senhor é o poderoso e está no controle de todas as coisas. E Deus permita que dessa vinda dele para casa seja o período, a fase, o momento, passo a passo da restauração que ele necessita. E quando houver a oportunidade, queremos apresentá-lo. Um dia teremos, quem sabe, o Senhor nos dando essa graça, dele vir ao Comunicações da Palavra e a gente estar aqui junto. E será um tempo sobremodo, cremos, de um milagre do Senhor. Oro pela Dona Maria Cordeiro, Deus. Gostaria de conhecê-la pessoalmente, Senhor. Mas oro colocando-a no altar do Senhor nesse momento. Deus, ela está em fase de tratamento. Cremos nas misericórdias do Senhor. Cremos na graça manifesta do Senhor. E oramos pela obra de salvação dessa senhora, Deus. Também a irmã Inês de Ribeirão Preto. Ó Deus, eu acompanhei alguns vídeos de Ribeirão Preto, de uma forte ventania naquela cidade. Pai bendito, obrigado pela proteção da irmã Inês e o momento da cirurgia que ela está esperando, ela espera isso acontecer debaixo da misericórdia e graça do Senhor. Quanto ao tempo e ao clima, oramos pelo nosso país, Deus, que tem sido assolado por tornados, uma disfunção climática bem atípica tem ocorrido. Clamamos a misericórdia do Senhor sobre o nosso país. Há tantas coisas ruins adentrando o nosso país, além daquilo que de ruim se manifesta aqui dentro, Deus. Clamamos o livramento que vem do Senhor sobre toda a hoste da maldade que tem adentrado e que se manifesta nesse país, Deus. Rogamos em favor do nosso país, porque cremos que o Brasil deve ser apresentado, o Brasil para Cristo. Uma nação com pessoas sendo alcançadas pelo Evangelho de Jesus Cristo, sendo retiradas do poder das trevas, sendo transportadas do poder das trevas para a maravilhosa luz de Jesus. Rogamos pelo nosso país, Deus, por os missionários que estão trabalhando nesse solo, nessa nação, Deus. E dessa nação, os missionários que estão nos confins da terra pregando o Evangelho, sejam fortalecidos, revestidos do Senhor, revestidos do poder do Senhor. Eu oro nesse momento, dando graças por tudo, no nome de Jesus. Amém. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e a comunhão e as consolações do Espírito Santo sejam com todos vós. Um abraço aí para a casa do Gesser, a sua esposa, a irmã Gal, que é Graciete. Eu gostei desse nome, achei lindo o nome da esposa do irmão Gesser. O irmão Gesser, ele é o mais recente participante conosco na igreja. Agora, de convertido, ele tem muitos anos, vem lá do norte, aquelas frutas gostosas do norte. Mas deixa eu terminar o programa aqui, porque senão a gente vai longe, vai mais meia hora. Tchau, gente, até amanhã, Deus abençoe.